Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e também do mundo, por que não? Eu estou dando uma rápida olhada, uma folheada nos jornais da cidade hoje, estou aqui com o Diário da Região na minha mão e chamam a atenção algumas notícias importantes. Uma delas suscitou alguma polêmica alguns meses atrás. Foi a questão do funcionamento ou não dos caixas eletrônicos instalados nas agências bancárias da cidade. Agora, a notícia publicada hoje pelo jornal dá conta de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou o liminar e restabeleceu a validade da lei aprovada pela Câmara Municipal, obrigando as agências bancárias a manter os caixas eletrônicos em funcionamento diariamente das 6 da manhã até as 22 horas. As agências bancárias vão estar sujeitas, se não cumprirem a essa determinação, a uma multa diária de até R$50 mil. Encrenca para mais de metro, vem confusão por aí, vai haver mais discussão a respeito disso, porque certamente a Federação dos Bancos, as entidades de certa forma envolvidas nessa questão, vão protestar contra essa obrigatoriedade de funcionamento, qualquer coisa assim. Mas é uma coisa muito boa para a população. A certeza de que os caixas eletrônicos vão funcionar das 6 da manhã às 22 horas, independentemente das questões envolvendo a segurança, é claro que isso tem que haver sempre, mas isso é muito importante, é muito tranquilizador para a própria população da cidade. Esse é um dos destaques nas edições de hoje dos jornais. Uma outra notícia diz respeito aqui que a Promotoria Pública acaba de receber uma denúncia sobre um suposto cartel dos combustíveis nos postos de combustíveis aqui de São José do Rio Preto. A gente sabe que os preços dos combustíveis na cidade é muito parecido, é muito próximo um do outro. Às vezes a pequena diferença vai até numa moeda que não existe, o milésimo de real, né? Depois da vírgula tem 3 números ali, só ali é que às vezes, em alguns casos, há alguma diferença de preços entre um posto e outro. Mas nem sempre há, na maioria dos casos nem há. O Ministério Público está investigando essa questão para ver se existe realmente cartel para tomar providências. A população não pode ficar refém desse tipo de atitude de empresários, etc. E aquela história, estava conversando agora há pouco sobre isso, quer dizer, o processo inflacionário começa a dar o ar da graça aqui no Brasil. De um modo geral, as pessoas, os agentes econômicos acabam se aproveitando disso. Tomara que não seja exatamente isso, a gente torce para que não seja isso, e a gente coloca muita confiança nessa investigação que o Ministério Público vai fazer para lidar com esse assunto, a questão do cartel nos preços de combustíveis. Preço sempre é uma questão complicada. Eu queria agradecer a todos pela audiência em nosso programa e anunciar aqui a presença do nosso entrevistado de hoje, o Dr. Nelson Najib Gabriel. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Deixa eu falar rapidamente sobre o Dr. Nelson aqui e explicar uma novidade para vocês aí, espectadores do Opinião Cidade. Dr. Nelson é o ex-vigilante, diretor da Vigilância Sanitária em São José do Rio Preto, cargo que ocupou, função que ocupou durante 10 anos, não é isso, Dr. Nelson? Uma vigilância sanitária, a gente sempre sabe da responsabilidade numa função como essa. Dr. Nelson, além de tudo, é também médico atuante, pertence ao corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto e também faz parte da diretoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E, além de tudo, é uma pessoa muito antenada com os problemas da cidade. O Dr. Nelson tem contribuído regularmente, publicando artigos no Jornal Diário da Região, ele está falando do Diário da Região agora, sempre abordando assuntos não apenas exclusivamente da sua área de atuação, mas de um modo geral, de interesse da coletividade. E essa é a ideia desse convite que fizemos ao Dr. Nelson Najib Gabriel, para que ele, a partir de agora, com alguma regularidade, começasse a participar algumas vezes do nosso programa, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, quando for necessário, quando o Dr. Nelson tiver alguma disponibilidade a respeito disso, exatamente para isso, para a gente conversar sobre assuntos que interessem a população. Só de cara ali a gente já falou de vários assuntos, como aparecem assuntos importantes. Rio Preto é uma cidade grande, 500 mil habitantes, uma região de 2 milhões de habitantes, tem problemas, é claro que tem, e tem que enfrentar esses problemas. E a melhor forma de enfrentar é discutir os problemas. Não é isso mesmo, doutor? Muito obrigado pela sua presença e pela disposição, pela disponibilidade de participar como uma espécie de consultor do Opinião Cidade daqui para frente, aqui na TV Rio Preto. Obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade.
e para contribuir, inclusive, com o Rio Pretense, que é a minha cidade natal. Pois é. A gente gosta de Rio Preto, né? O Rio Pretense gosta de Rio Preto. Quando eu falo o Rio Pretense, é todo mundo que vive aqui, tenha nascido aqui ou não, né? Eu, por exemplo, como o senhor, eu também nasci aqui, sou Rio Pretense também. Mas todo mundo gosta de Rio Preto. E dizem até que, não sei se é verdade isso, mas quem bebe a água daqui acaba ficando por aqui mesmo. Eu imagino que você tem alguma verdade nessa afirmação. Tem, claro. Doutor Nelson, bom, mas nós estamos vivendo um problema. A cidade de São José do Rio Preto vive um problema grave hoje na esfera da saúde pública, que é a proliferação de casos de doenças cujo vetor é um só, é o mosquito Aedes aegypti. Ele já tem provocado casos de dengue. O mosquito Aedes aegypti é um inimigo íntimo já faz tempo nosso aqui em Rio Preto, coisa de 30 anos mais ou menos. Mas ele tem se revelado difusor de novos problemas, né? Além da dengue, que já tem aí, nos últimos 30 anos a gente tem convivido com esse problema, em alguns anos com muita gravidade. Tem surgido aí a febre de chikungunya, surgiu agora o Zika vírus, com uma correlação íntima com os casos de microcefalia, o que deixa preocupadas as autoridades de saúde pública. E a gente sabe que um pouco da culpa desse mosquito estar aí infestado, etc., claro que as autoridades têm toda uma parcela de responsabilidade em relação a isso. A população também tem, a gente nunca pode negar isso, não é isso, doutor? A gente às vezes vê atitudes da população que não estão de acordo com o comportamento. Pessoas jogando saquinho de supermercado, garrafa de refrigerante, ou latinha de refrigerante ou cerveja na rua. Isso vai se transformar num criador do mosquito Aedes aegypti. Mas há um outro problema, talvez até em escala mais grandiosa do que esse. Alguns prédios, alguns grandes prédios, construídos alguns anos atrás, muitos deles utilizados durante muitos anos, que hoje estão em desuso, estão praticamente abandonados. Nós temos vários casos, vou pedir até a sua ajuda para a gente citar alguns casos, mas, por exemplo, há um prédio onde começou a ser construído, esse nunca teve uso, na verdade, depois dessa construção. Fica ali na rua Antônio de Godói, se eu não me engano, é Antônio de Godói, ou 15 de novembro? Não, fica na 15 com a Silva Jardim. Com a Silva Jardim, perto do mercado. Jardim, perto do mercado municipal. Ali estava sendo construído um prédio, imagino que fosse para utilização comercial, para ser um hotel. Da família Tebar, família Tebar, etc. Aquele prédio inacabado, mas faz muitos anos ali, coisa de 30 anos, talvez até mais que isso, eu não tenho essa informação. Esse é um caso. Há outros casos. Outro caso é a antiga sede do Hospital Nossa Senhora da Paz, que fica na Avenida Faria Lima, ali já é Faria Lima, né? Perto do shopping. Perto do shopping. Todo mundo aqui em Rio Preto certamente conheceu o Hospital Nossa Senhora da Paz, foi um hospital muito importante na sua época de atuação, mas o prédio está lá, abandonado já faz tempo. E existem outros casos, não é isso, doutor Najib? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que é que a população, a cidade, o município, de que forma ela pode agir para evitar esse acúmulo de prédios abandonados aí que acabam, entre outras coisas, proporcionando os criadores de dengue a proliferação da doença. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esteja à vontade, por favor. É um bom sinal desse assunto que você está me falando. É um bom sinal que você leu o meu artigo. Sim, eu leio o meu último artigo que eu publiquei no Diário da Região, no dia 3 de fevereiro, e que foi exatamente isso. O artigo, o título foi esse: Zika e prédios abandonados. Por quê? Porque o que está acontecendo, Zé Luiz, é que o problema do Aedes aegypti não é mais restrito à nossa cidade. Ele está tomando um vulto de pandemia. Então, e está piorando mais ainda com a descoberta da Zika. A Zika é o grande vilão que está provocando uma anomalia nas grávidas com a microcefalia. É esse o grande problema que nós temos que enfrentar,
que é um perigo para as grávidas. Deixa eu fazer um rápido parênteses aqui para citar que o doutor Nelson é médico e, como médico, a especialidade dele é a ginecologia e obstetrícia. Quer dizer, esse assunto é a praia do doutor Nelson, entre outras coisas. Né? Então, como o assunto já está tomando um vulto tão grande, tanto é que o ministro da Saúde, o Marcelo Costa, ele está preocupadíssimo, porque a proliferação do mosquito, ele está tomando um vulto tal que já está indo para o mundo inteiro. Há casos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, México, em todos os lugares. Então, por quê? Porque o grande perigo é o Zika vírus. A dengue todo mundo já sabe qual é a sintomatologia, tem um tratamento já específico. A chikungunya também tem um tratamento específico, mas o problema sério é a Zika. Então, por isso que eu escrevi esse artigo, porque os prédios abandonados aqui em São José do Rio Preto, eles são potencialmente criadores de mosquito Aedes aegypti. E se são criadores, então eles estão proliferando o mosquito e aumentando a possibilidade de contaminar as pessoas. Então eu estou sugerindo, e você citou os 2 prédios que eu já falei, que é o antigo Nossa Senhora da Paz, que era um hospital que foi abandonado por questões jurídicas, porque a própria diretoria não soube administrar bem e não assumiu os compromissos trabalhistas, e o Poder Judiciário, então, botou a leilão. E, em prejuízo de 250 médicos que foram lesados, inclusive, na construção desse hospital, inclusive eu. Então, eu fiquei preocupado, porque Rio Preto precisa tomar uma providência. Agora, esses 2 prédios, além do antigo fórum, além do antigo fórum, que também está abandonado, que eu considero que é uma obra eternamente inacabada. O doutor Nelson está chamando de antigo fórum, na verdade nós estamos nos referindo ao novo fórum. Do novo fórum, é claro. Fórum. Não sei se vai ser futuro. Do novo fórum, que é na chácara municipal. Isso. E que é uma obra eternamente inacabada. Então, ali também é preocupante. Então, a prefeitura tem o poder de resolver esse problema. Então, eu estou sugerindo o seguinte, que a parte jurídica da prefeitura, que entre em entendimento com o Poder Judiciário e com os responsáveis dos respectivos prédios para ver uma saída honrosa de colocar esses prédios em leilão. Alguém tem interesse. Porque se esses prédios continuarem abandonados, eles vão sofrer deterioração, eles ficam, o material fica prejudicado e fica difícil uma reforma. Exatamente. Então, a prefeitura, diante dessa ameaça que a população está sentindo da proliferação desse mosquito, que não é brincadeira, nós temos que acabar realmente, mas temos que acabar os focos. Se não bastasse os buracos que existem em toda a cidade, pois é, que quando chove são crateras que ficam cheias de água e são focos de proliferação do mosquito. Então, eu aconselho que haja um movimento da prefeitura para, além de resolver os problemas dos buracos, aproveitar a estiagem, porque está chovendo muito no mês de fevereiro, concordo plenamente. Mas tem 2, 3, 4 dias que fica seco. Então é momento de tapar os buracos. Mas, voltando ao assunto dos prédios, eu aconselho que a prefeitura, que tem poder para isso,
e em nome da população, entre entendimento com o Poder Judiciário para que chegue ao ponto de colocar essas obras em leilão. Deve existir uma saída jurídica para isso. Deve ser. O Poder Judiciário vai ficar contente com isso, porque o Poder Judiciário ele quer resolver o problema trabalhista. Então ele não vai botar empecilho. Então entrar em entendimento com os responsáveis. Se conseguir isso aí, nós estaremos atendendo o pedido do governo federal, que está entrando de sola para acabar com o mosquito, e o nosso prefeito ficará, então, muito bem visto, resolvendo esse problema aqui em São José do Rio Preto. Doutor, nós temos aí, citamos aí 3 casos, imagino que em Rio Preto tenha mais casos, sem dúvida nenhuma pode haver, né? O do Nossa Senhora da Paz, do antigo Hospital Nossa Senhora da Paz, o senhor já explicou, houve problemas de ordem trabalhista, etc., o hospital deixou de funcionar e o imóvel deve ter sido reclamado por alguns dos credores, dos funcionários credores do hospital. Tenta se resolver isso. O prédio do centro da cidade, da 15 de novembro com a Silva Jardim, certamente é um empreendimento imobiliário. Se pensou ali, não sei se no começo se pensou num hotel, qualquer coisa assim, a família Tébora, etc. Teve algum problema sucessório ali também? Não, eu acho que me parece que ali foi projetado para um prédio comercial. E eu não sei exatamente o motivo por que parou. Mas é preciso que a prefeitura entre em entendimento com o Poder Judiciário para descobrir o que realmente está acontecendo. Ficou um elefante branco no centro da cidade. Ficou um elefante. E outra, tem moradores viciados em droga que estão habitando o prédio. Pior ainda. Então está sendo local para ser abrigo de viciados em droga. Se não bastasse o criador do mosquito, ainda tem mais. Então, minha opinião, o prefeito deve acionar o seu departamento jurídico, são os promotores de direito, os promotores que existem lá, entrar em entendimento com o Poder Judiciário para ver a essência dos motivos. Se o prefeito fizer isso, eu aplaudo e a própria população riopretense vai aplaudir. Porque com o leilão, o prédio poderá ser reativado e deixará de ser um locador assim, de proliferação do próprio mosquito. E acaba resolvendo a questão das dívidas, acaba beneficiando as pessoas que estão prejudicadas. Resolve tudo. O leilão tem que abranger todos os problemas pendentes. E nós estamos falando de uma área, de uma região da cidade valorizadíssima, aquela região da Silva Jardim, esquina com a... É uma pena. E outra, a prefeitura, ela é dono do patrimônio do Rio Pretense. Ela é o titular que responde pela área de Rio Preto. Então não pode permitir que esses prédios ficam desativados há mais de 30 anos. Houve uma iniciativa da Câmara Municipal alguns dias, algumas semanas atrás, tentando uma outra vertente para resolver essa questão, criando-se uma lei para que obras inacabadas e não terminadas a determinado tempo fossem terminadas. Com força de lei tentaria se resolver isso. Não sei como é que avançou isso, vou até procurar saber, mas essa ideia de envolver Poder Judiciário, Prefeitura Municipal, proprietários, claro que eles também têm a legitimidade, os responsáveis, para resolver, porque o problema é resolver. Não, você tem que pegar todos os responsáveis, todas as pessoas envolvidas, os responsáveis, os donos do prédio, o Poder Judiciário e as pendências trabalhistas. Faz uma somatória e põe para leilão. Faz a conta e vê se fecha, né? Vê se fecha. Tem que dar certo. Começa com a base. Dá para pagar? Então começa o leilão por aí. Agora, não pode ficar eternamente abandonado. Principalmente agora por causa do mosquito.
houve um agravamento da situação. Não, só serve para agravar. Exato. E a terceiro caso que nós citamos aqui, o futuro fórum da comarca, que está sendo construído na região da chácara municipal ali, que esteve ameaçado, a construtora desistiu, depois uma nova construtora entrou, deu uma confusão danada, o prédio está ali. Parece que foi retomada a construção, mas de uma maneira devagarzinho. Está parada de novo. Está parada de novo porque são brigas judiciais com as empreiteiras, entendeu? Mas parece que as coisas vêm de propósito, viu, Zé Luiz? Porque se você observar o projeto do novo fórum, não é um projeto para 50, 100 anos para frente. Eu acho que é um projeto muito acanhado. Para 10 anos para trás. De 10 anos para trás. É um projeto muito acanhado e que parece que Deus está pondo a mão ali, para que não progrida. A minha sugestão, eu acho que devia implodir essa área aí e começar e fazer um projeto mais amplo, maior, de tal maneira que caiba todas as necessidades do nosso judiciário aqui em Rio Preto. O senhor tem razão. Quer dizer, o Fórum da Comarca hoje, que funciona ali na Praça Rio Branco, bem no centro da cidade, abrange além das varas cíveis, também as varas criminais. Está superlotado. Está superlotado, não cabe mais nada. Até que os promotores tiveram que saíram do fórum, foram para um outro prédio, etc. Exatamente. Tenta-se agora achar uma solução. Já sabendo que o novo fórum vai ser pequeno, eles vão transferir apenas as varas cíveis ou as criminais, eu não lembro exatamente qual, e vai continuar aquele prédio no centro. Quer dizer, é uma meia Zé Luiz, ali esse novo fórum é um quarteirão, é uma área enorme. Pois é. O engenheiro que fez o projeto inicial, ele não teve o cuidado de fazer um projeto bom, um projeto amplo. Eu não sei por que aprovaram esse projeto. Se você for lá e olhar, você vai ver que realmente é um projeto pequeno. Então, eu sugiro, ao invés de dar andamento nesse projeto, que imploda essa área e que faça um projeto bem maior. Que se responsabilize quem fez errado e quem causou prejuízo público. É uma sugestão minha. Os engenheiros que vão resolver. Sem dúvida. Se existe uma coisa positiva naquele prédio do novo fórum ali, é a localização dele, porque ele está se aproximando, ele está localizado próximo do Receita novo polo da Justiça, do novo polo Receita da Justiça, Federal, perto da Receita Federal. Perto da Receita Federal, uma série de organismos públicos que vai atrair muita gente, inclusive advogados, etc. Tanto é que aquela região já está atraindo empreendimentos imobiliários de escritórios, etc. E o estacionamento nós precisamos também. Sem dúvida. Não está projetado para um bom estacionamento. Você vê o grande erro. Você vê o grande erro. Não está projetado, porque você pode fazer o estacionamento no primeiro plano já, ou o subterrâneo e o primeiro andar. Estacionamento para os funcionários. Mas não está sendo projetado. Soluções técnicas para isso existem, porque na verdade há uma exigência muito grande de estacionamento. Nós estamos falando em fórum, nós estamos falando de advogados, funcionários do fórum. Exatamente. E todo o público que gravita em torno disso. Né? Não tem que facilitar o funcionário a trabalhar. Porque a maioria tem veículo automotor e que precisa de estacionamento. Tá certo, doutor. Como fazer para que ideias como essas, por exemplo, a gente tentar apressar as coisas no sentido de que os organismos públicos responsáveis por isso olhem para essas sugestões, para essas soluções possíveis, né? Bom seria envolver, por exemplo, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Forças Vivas do município, Associação Comercial, todo mundo que de alguma forma pudesse participar. Eu tenho a impressão que seria bem bacana. Eu estou pensando em levar esse meu artigo para a Câmara Municipal. Mas, por outro lado, eu poderia até levar diretamente para o prefeito. Mas cabe a vocês, que são radialistas, a convocar esse pessoal que estão intimamente ligados ao assunto, para que eles sintam a necessidade desse problema. Então, eu acho que trazer o próprio prefeito, trazer aqui no seu programa, ou se não o presidente da Câmara dos Vereadores, para sentir
a necessidade de resolver esse problema que nós estamos enfocando. Muita gente pode colaborar com isso. Sociedade dos Engenheiros, por exemplo, tem sempre uma série de Também, Sociedade dos Engenheiros, eles estão preocupadíssimos com isso aí. Porque se existem... Nós citamos aqui 3 casos, que são muito evidentes, né? Porque é fácil ver, né? A gente anda, cada vez que passa em frente desses prédios, a gente lembra e fala, nossa senhora, o que está acontecendo aqui? Mas devem existir muitos casos como esses na cidade. Não, sem contar que algumas casinhas que estão abandonadas há muito tempo. Pois é, às vezes com problemas de sucessão, ficou parado ali, não se sabe por quê. Então, a prefeitura tem o poder de resolver esse problema. Tá certo. É a minha opinião. Tá certo. Bom, doutor Nelson Nagir Gabriel, esse é um dos assuntos que a gente combinou de conversarmos hoje aqui. E o doutor Nelson vai voltar sempre, oportunamente, outras vezes no nosso programa, para falar desse e de outros assuntos. Mas tem um outro assunto hoje, que está nas edições de hoje dos jornais. Eu vou pedir a sua opinião agora também como cidadão e como médico, ginecologista e obstetra também, para falar um pouco desse assunto. Existem as doulas. As doulas são as profissionais, uma nova vertente de profissionais da área de enfermagem, não é isso, doutor? São enfermeiras formadas, etc., exatamente, que participam, que acompanham o pré-natal de muitas mulheres, né, de muitas pacientes, e agora as doulas estão reivindicando o direito de trabalhar dentro do hospital até fazer parto, realizar parto. Eu queria saber a opinião de um ginecologista, de um obstetra, de um médico, de uma pessoa que não está aqui apenas não está aqui para analisar esse assunto corporativamente, né? Está tentando avaliá-lo a partir do interesse da comunidade. O que é isso? É bom ou não é essa questão levantada pelas doulas, doutor? Zé Luiz, eu vou dar a minha opinião, embora quem teria que estar aqui para dar a sua opinião seria o representante da SOGESP, que é o doutor Crivelin. Mas eu posso antecipar alguma coisa, dizendo que a criação das doulas é um assunto recente que foi criado de cima para baixo. A própria direção do SUS é que criou essa nova mentalidade da enfermeira ser especialista em fazer o parto. Por quê? Porque eles acham que a enfermeira pode até participar do trabalho de parto na residência, coisa que os médicos abominam e não aceitam essa ideia. Seria Então, o assunto vem vindo de cima para baixo. Então, ao invés de ajudar, está prejudicando. A classe médica, os obstetras, eles não concordam com essa ideia pelo seguinte, porque é falsa a ideia dizendo que a doula possa resolver todos os problemas do trabalho de parto e o nascimento. Porque 80%, como diz no português clássico, né? É o solta caroço, né? Nasce com facilidade. Então é só receber a criança e reanimar e resolve o problema. Os outros 20%. Mas os 20% que complicam. É aí que os obstetras não aceitam essa ideia. Porque eles podem até aceitar que as doulas acompanhem o trabalho de parto, mas com o médico presente. Porque tem complicações de batimentos cardíacos, tem complicações de hipertensão, tem uma série de coisas. Não é hipertensão, de hemorragias, de repente, tem que intervir, fazer a cesariana. A doula não vai fazer a cesariana. Quem vai fazer a cesariana é o obstetra. E essa necessidade pode surgir no momento, então, só se descobre na hora. Então, né? Não pode generalizar a coisa. É um assunto que precisa resolver com calma, inclusive a própria direção do SUS, entendeu? Na Santa Casa tem as doulas funcionando, mas me parece que o provedor parece que está tomando umas providências diferentes. Parece que elas só vão acompanhar. Então, é um assunto que está em pauta, mas precisa ser resolvida para o bem das próprias parturientes. Às vezes as parturientes
ficam encantadas com a atenção da doulas. Então elas acham que a doulas dá mais atenção do que o médico. Mas é uma falsa impressão, porque todos os obstetras dão assistência tranquila para as parturientes. Então, eu não sei até onde vai isso aí, mas é preciso que os hospitais que tenham o seu serviço de obstetrícia dia e noite comecem a pensar melhor na admissão de doulas. É um assunto que está novamente perturbando os obstetras. Doutor, a doula é uma tentativa de resgate, de alguma forma ela se aproxima do resgate da velha parteira, por exemplo? Exatamente. É a velha parteira. É o retorno da velha parteira. Acontece que a velha parteira fazia os partos em casa, mas morria muitos fetos, e que ninguém comenta. E não havia, uma época em que o Brasil vivia outra situação, não havia outra alternativa, tinha que recorrer à parteira, mas hoje há alternativa. Ô, Zé Luiz, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui em São José do Rio Preto, o serviço de obstetrícia da Santa Casa é um serviço exemplar. É plantão dia e noite no local, com 2 médicos, um anestesista, um pediatra e uma equipe de enfermagem. Então, todas as parturientes do SUS ou de outros planos de saúde são muito bem assistidas e com segurança. É o melhor serviço que existe em São José do Rio Preto, além do hospital de base. Porque é claro que a gente tem que imaginar que a possibilidade de haver problemas, podem surgir problemas que estão imprevistos, etc. Então, é o mesmo caso, eu não sou médico, mas me interesso muito por ler assuntos dessa natureza. É o mesmo caso do antigo puericultor, o médico que cuidava das crianças, na verdade media e pesava as crianças, etc. Na hora que acontecia algum problema, então tinha que recorrer ao médico, não tem conversa, não tem outro jeito. É o mesmo caso, não é isso? Exatamente. Então, os imprevistos são muito frequentes. Então, o problema das doulas, com todo o meu respeito, mas a parte realmente que pode dar mais segurança à gestante é o obstetra. Não tem nem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu estou falando isso por vivência e por estudos das complicações que acontecem normalmente com as parturientes. Estou conversando aqui com o Dr. Nelson Najib Gabriel, médico obstetra, médico ginecologista e obstetra em São José do Rio Preto. Na verdade, ele veio aqui falar sobre vários assuntos e na verdade, estrear uma participação dele que se tornará frequente em nosso programa daqui para frente. De vez em quando ele vai estar aqui para a gente conversar sobre assuntos gerais. A gente conversou hoje, entre outros, e a gente vai conversar mais um pouquinho ainda, doutor, mas a gente conversou hoje sobre a questão de prédios que estão abandonados na cidade. Quando eu falo abandonado, não é abandonado há 2, 3 meses, não. É abandonado aí há coisa de 30 anos. Mais de 30 anos. Várias gerações de Aedes aegypti já foram procriados ali naquela... Muitas e muitas gerações. Milhares de gerações. E eles estão ali. Estão por ali. Entre outros problemas, essa questão da saúde pública é causada por esses prédios que estão abandonados. O doutor Nelson tem aqui uma sugestão, sugeriu uma atitude dos poderes públicos, poder público municipal, em aliança com o Poder Judiciário. É uma ideia a ser levada adiante, a Câmara Municipal, sei lá, a ser levada adiante para se resolver esse problema. Já temos exemplos de alguns prédios, certamente existem muitos outros, etc. E aí, no vai e vem da conversa, começamos a conversar também sobre esse problema recente que surge nas relações médico-paciente no Brasil e agora em São José do Rio Preto, as doulas, as pessoas que... Uma nova profissão, na verdade, que se especializou em acompanhar o pré-natal de pessoas, das mulheres, de parturientes, e que estão se reivindicando agora o direito de trabalhar dentro dos hospitais, inclusive para fazer parto. O Dr. Nelson colocou a opinião dele, daqui a pouco a gente pode até conversar mais um pouquinho sobre isso, e sobre essa questão de ginecologia em São José do Rio Preto. Mas eu vou pedir para o Dr. Nelson licença para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser, doutor? Okay. É rápido e a gente volta na sequência. Até já.
Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95. Ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. E nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também. Com frequência a gente registra em nosso programa acessos de várias regiões do Brasil e até de outros continentes, inclusive. Isso é muito bacana, desde que não existem mais fronteiras por conta da internet, é muito bom
A gente está conversando com assuntos locais aqui, assuntos de interesse restrito à nossa região, mas são assuntos que acabam se interessando as pessoas espalhadas por todo o mundo. A gente sempre gosta de registrar a presença dessas pessoas que nos assistem em outras regiões brasileiras, em outros continentes, inclusive. Certamente, no caso de outros continentes, muitos brasileiros e certamente muitos riopretenses também, que ao sentirem o Dr. Nelson saudade da terrinha, ligam a televisão aqui para voltar através da internet à nossa cidade. É muito bacana. Então, conversando sobre esse assunto com o Dr. Nelson Najib Gabriel, que é um riopretense da Gema, né? Nascido em São José do Rio Preto, e que já trabalha, a vida toda trabalhou por aqui, né, doutor? Nasci aqui, né? Certamente só se formou fora daqui, porque na época não existia faculdade de medicina aqui ainda, não é isso? E o meu pai faz parte da história de Rio Preto, né? Exato, Najib Gabriel, né? Najib Gabriel. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma pessoa extremamente referenciada, credenciada para estar conversando com a gente regularmente aqui no nosso programa sobre assuntos de interesse público, como esse que a gente está conversando hoje, a questão dos partos aqui. Estava conversando agora no intervalo com o Dr. Nelson sobre isso. Com alguma frequência volta o assunto do índice da porcentagem de nascimentos via cesariana, via cesárea, ou via parto normal em Rio Preto. Qual é hoje o equilíbrio a respeito disso, doutor? É verdade que existe um desequilíbrio a favor da cesariana? Isso por exigência das próprias parturientes, das próprias famílias, é isso mesmo? Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Qual seria o número ideal sobre isso? Ô Zé Luiz, é preciso considerar vários critérios. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o índice cesariana deva ser em torno de 25% a 30%. Aqui em Rio Preto o índice é alto. Ele chega até 80%, 85%, até 90%. Mas isso aí é com relação aos planos de saúde e os particulares. Porque a própria parturiente, ela impõe, ela quer a cesariana. E quando tem uma cesariana, as outras serão sempre cesariana. Mas o serviço da Santa Casa de São José do Rio Preto é diferente. Você tem que considerar o índice só parturientes primigestas, quer dizer, aquela que realmente tem o primeiro filho. Se basear só nas primigestas e fazer a contagem certinho, vai cair no índice que a Organização Mundial de Saúde preconiza, de 25% a 30%. Só que nesse montante todo, aparecem as iterativas. O que é iterativas? Iterativas que já tiveram mais de 2 cesáreas. Então não vai tentar mais o parto normal, porque já existem condições irreversíveis que impedem o parto normal. Quer dizer, já existe uma situação criada. O próprio organismo da mulher não permite. Claro. Não permite. Então vai para a cesariana mesmo. Então isso aí, às vezes, entra na contagem geral do mês, e às vezes o índice fica um pouquinho mais alto. Mas se calcularmos só as primigestas na Santa Casa, o índice está de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Doutor Nelson, o senhor trabalha normalmente, atende as grávidas no seu consultório, etc. É verdade isso? Ela chega a sugerir, não, mas eu quero fazer cesárea, eu não quero fazer parto normal. De alguma forma, o médico pode interferir nessa decisão dela ou não deve? Não, inclusive os planos de saúde, eles proíbem isso. Mas no momento que ela assina um documento, se ela assinar um termo de anuência, então faz a cesariana. Mas ela tem que assinar um termo. Para que o plano de saúde não deixe de pagar o médico. Então, isso aí, realmente aqui em São José do Rio Preto acontece desse jeito. Na maioria das vezes elas querem cesariana mesmo, né? Por razões... E a cesariana é um ato cirúrgico tão tranquilo, seguro,
e que existe um tabu aí, por aí, dizendo que complica. Não complica coisa nenhuma. Tá certo. Isso é muito importante, né? Quer dizer, há razões que envolvem o bem-estar, o conforto da mulher, né? Quer dizer, nem todas querem participar, sofrer as chamadas dores do parto, não é isso, doutor? Existe uma mística em relação a tudo isso. Mas né? parece brincadeira, viu, Zé Luiz? Mas tem mulheres que querem o parto normal para sentir a dor do parto. Para sentir a dor do parto. Entendeu? Então você tem que respeitar. Claro que sim. O senhor estava me dizendo agora há pouco, a gente estava conversando aqui, que o próprio Ministério da Saúde está colocando uma série de exigências em relação aos obstetras, né? Na hora dos partos, etc. Eu imagino que seja na tentativa de diminuir o índice Na tentativa de diminuir o índice cesariana. Quais são essas exigências, doutor? O obstetra tem que descrever exatamente a indicação da cesárea e por outro lado, ela tem que assinar um termo de autorização. Então, só assim que os obstetras começam a trabalhar e executam a cesariana. Mas está correndo tudo bem, o serviço aqui em São José do Rio Preto, tanto o Hospital de Base como o da Santa Casa, estão atendendo muito. Eu trabalhei muito na Santa Casa, hoje eu estou afastado do serviço, mas eu acompanho à distância e às vezes conversando com os obstetras da Santa Casa, o serviço realmente está funcionando muito bem. Como é que está a posição de São José do Rio Preto, doutor Nelson, em relação à região, aos pequenos municípios da região? Eu tenho a impressão que muitos municípios da região, embora até possam dispor de um pequeno hospital, etc., muitos não têm nem a chance, a condição de realizar um parto. É verdade isso? Como é que é isso? Não, tem muitos serviços que não tem muitos municípios que não tem nem Santa Casa. Ou, quando tem Santa Casa, está em precárias condições. Mas o que está acontecendo é o seguinte, que o SUS precisa ter uma remodelação radical, não só aumentando o atendimento, como melhorando o valor do procedimento. A remuneração. Porque a Santa Casa, de uma maneira geral, elas estão trabalhando no vermelho porque o SUS paga 1/3 do custo de um procedimento do SUS. Então, é uma calamidade. Eu estou acompanhando muitos deputados que estão procurando entrar com projetos para melhorar isso aí, mas está muito difícil de tirar dinheiro do governo federal. Sempre vem aquela pergunta infalível nessa hora, né? O problema da saúde no Brasil é um problema de gestão ou um problema de dinheiro? Talvez sejam as duas coisas, né, doutor? Mas falta dinheiro também, né? De gestão, um pouco. De gestão, vamos pôr uns 30%. Mas 70% é problema de dinheiro, né? E quando falta dinheiro, ele não tem a culpa. Faltou dinheiro. Porque a saúde, ela não dá lucro. A saúde só gera despesa. Mas consta isso na Constituição, então nós temos que obedecer. O governo tem que oferecer a saúde, para o povo de acordo com a Constituição. E não é isso que a gente está observando. Tá certo. Doutor Nelson, eu mencionei agora há pouco que a gente está registrando alguns registros de acessos do Brasil e fora do Brasil no nosso programa. Nós estamos sendo vistos agora, além de São José do Rio Preto, também em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, José Bonifácio, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, Piracicaba, Presidente Prudente, Sorocaba, Birigui, aqui próximo da região, Lagarto, Mirassol, também aqui pertinho. Mirassol, aliás, é um dos municípios da região que tem problemas de estrutura hospitalar. Chegou a não ter hospital dentro de uma época, não sei como é que está agora. Uma cidade grande, uma cidade de 60, 70, 80 mil habitantes. Me parece que está fechado, né, a Santa Casa de Mirassol. Estava tentando resolver. Tomara que resolva, né? Precisa muito, né? Que é mais Sumaré, aqui no interior de São Paulo, Paraguaçu Paulista, e fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Índia, que são pessoas, certamente, como eu já disse, fora do Brasil, brasileiros e, em alguns casos, rio-pretenses, que estão acompanhando e ouvindo o Dr. Nelson Najib Gabriel, falando sobre essa série de problemas da saúde pública aqui
no Brasil, em São José do Rio Preto e no Brasil. Doutor Nelson, eu queria já começar, nos preparar para encerrar o nosso programa. A gente sempre começa a conversar achando que vamos falar um monte de coisa, mas o tempo acaba logo, de tanto... Quando a prosa é boa, é assim mesmo, né? A gente vai... O assunto é gostoso, né? O assunto é bom, né? Não, e um assunto sobre o qual o senhor conhece muito e sobre o qual o senhor gosta de falar. Então isso é fundamental. E não apenas gosta de falar sobre assuntos relacionados com o seu ambiente de trabalho, com a sua missão profissional, mas também sobre interesses gerais, como provam os artigos que o Dr. Nelson publica mais ou menos quinzenalmente. A periodicidade está sendo essa, né, doutor? No Jornal Diário da Região, a gente convida as pessoas a, de vez em quando, folhearem o jornal e verem os artigos do Dr. Nelson, que são sempre muito oportunos. E esse brilhantismo todo, essa vontade de participar, esse participativismo do Dr. Nelson vai estar presente aqui na TV Rio Preto, no nosso Opinião Cidade, com regularidade a partir de agora. O Dr. Nelson sempre vai estar convidado para voltar aqui e falar sobre assuntos gerais. Obrigado, viu, doutor, por essa disponibilidade de colaborar com o nosso programa e por ter participado do programa de hoje, que acho que foi bem bacana. A gente conseguiu falar uma série de assuntos importantes, dividimos assuntos importantes aí com a população. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Zé Luiz, pela oportunidade. E eu fiquei até contente de saber que o programa teve essa abrangência que você acabou de citar. É muito bom e que esse papo que nós tivemos agora realmente teve uma repercussão positiva. Tá certo. É isso que é importante. Sem dúvida. Sempre a gente fala isso, né, doutor? Não há como resolver certos problemas sem discuti-los, né? Sem colocá-los à luz da opinião pública, porque senão resolver as coisas fechado dentro de um gabinete acaba não funcionando, né? O Brasil tem grandes exemplos disso há muitos anos, não é isso? Obrigado pela presença, tá certo? Ok. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.